Oi, gente! Hoje é a nossa quarta aula de espanhol para o grupo do 9º ano e nós vamos aprender sobre sentimentos e estados de ânimo em língua espanhola. O objetivo da nossa aula de hoje é aprender a falar sobre sentimentos e estados de ânimo em língua espanhola e, claro, aumentar o nosso vocabulário. Antes de começar nossas aulas, é sempre importante lembrar que vocês façam anotações sobre as aulas e sempre revisem essas anotações para que vocês não esqueçam o que aprendeu. E todo o material da nossa aula estará disponível no blog Aprender para Transformar Vitória. Então, depois você pode ir lá e pegar esse material para anotar com mais calma e estudar com mais calma, certo? 5 motivos para a gente aprender a língua espanhola. 550 milhões de pessoas no mundo falam a língua espanhola. O espanhol é uma das línguas mais faladas no mundo. Isso significa que ele é uma língua muito importante. A integração com os nossos vizinhos, como eu falei na nossa primeira aula, nós somos latino-americanos, então todos os nossos vizinhos estamos cercados de países que falam a língua espanhola. O espanhol é uma língua fácil e lhe ajudará com outras línguas, principalmente a aprender mais o próprio português. Toda vez que a gente vai estudar a gramática de língua espanhola, a gente sempre acaba revisando a gramática de língua portuguesa. Então, isso ajuda vocês, né? O espanhol, ele tem uma literatura muito rica, né? Nós temos nomes importantes da literatura que são de países hispanohablantes, como Pablo Neruda, Isabel Allende, certo? E culinária, né? Para quem é como eu, que gosta muito de comer, então é importante aprender também porque a gente acaba conhecendo pratos da cultura hispanohablante que são deliciosos. Então, esses são alguns dos motivos para vocês aprenderem o espanhol. E vamos para a nossa aula de hoje, né, que é sobre sentimentos e estados de ânimo. Hoje a aula é muito mais de vocabulário do que de gramática. A gente vai aprender como se expressar em língua espanhola, né? E esse assunto é muito legal porque nessa época de pandemia tá todo mundo com os sentimentos assim meio misturados e hoje a gente vai aprender como é que a gente pode falar um pouquinho sobre isso em língua espanhola. Então, antes de tudo, ¿por qué tenemos sentimientos? Los sentimientos nos permiten dar sentido a las emociones, ellos nos permiten prestar atención y reaccionar ante situaciones difíciles y oportunidades. Los seres humanos actuamos considerando la información emocional. ¿Y por qué tenemos estado de ánimo? En ocasiones, las situaciones difíciles y las oportunidades que las emociones y los sentimientos perciben no son tan evidentes. Por ello, al contar con un estado de ánimo en particular, estamos alertas sobre lo que puede ocurrir después. Ou seja, todos nós temos sentimentos e precisamos aprender a falar sobre eles e também, por muitas vezes, expor para que a gente possa, né, contornar situações da vida. Sentimentos e emoções são coisas inerentes ao ser humano. Então, nada mais justo do que a gente aprender a falar sobre eles em espanhol também. Então, vamos lá. Assim como em português e em espanhol, os estados de ânimo e sentimentos são adjetivos que dão características e qualidades ao sujeito. Portanto, são flexionados, ou seja, concordam em gênero e número com o substantivo. Estoy mais tranquila com a chegada de Luís. Então, se eu estou falando em primeira pessoa, estou, como a gente aprendeu na aula passada, do verbo estar. E eu sou um sujeito feminino, então eu tenho tranquila no singular, porque eu sou uma pessoa só, né? Primeira pessoa do singular, e tranquila porque estamos falando no gênero feminino. Então, esses sentimentos, eles sempre vão concordar em gênero e número com o sujeito. E tu estado de ânimo, como está?
Então, vamos aprender hoje o vocabulário para a gente falar sobre os nossos sentimentos em espanhol. Bora lá! Quando você está extremamente feliz, muito feliz, a gente pode dizer que estamos genial, fenomenal ou super bem. E aí, se você está feliz, assim, normal, né? Aí você diz bien, muy bien ou bastante bien. Se você não está tão bem assim, aí você pode dizer que está regular, mais ou menos, ou assim, que é aquele que a gente balança a mãozinha assim, né? Estou assim. E aí, se você não está bem, você pode dizer que está mal, muito mal. E aí, dependendo do seu grau, né, de tristeza, você está super mal, bastante mal ou fatal, que é aquele ali que você já está só o pó. Está triste demais, então você diz que está fatal, certo? Para morrer mesmo. E aí, nós vamos agora ver sentimentos diversos que a gente pode falar em língua espanhola. E aí, eu vou lendo para vocês e vou traduzindo rapidamente, certo? Me pone triste, me entristece, me aflige, quando a gente quer falar de tristeza, que alguma coisa não deixa a gente feliz, então a gente pode usar essas três frases, né? Quando a gente quer falar de situações de indiferença, a gente pode dizer assim, me dá igual ou não me importa, né? Quando você não está nem aí para alguma coisa. Quando a gente quer falar sobre medo, a gente pode dizer me dá medo, me dá pânico, me assusta, me aterroriza, né? Que aí a gente tem me dá medo, me dá pânico, eu fico assustado, eu fico aterrorizado, certo? Quando a gente vai lendo assim, ó, eu vou lendo para vocês e aí quando o significado for muito diferente do português, aí a gente vai traduzir. Se não, vocês já sabem que o significado é o mesmo do português, tá bom? Quando a gente quer falar de estranhamento, pronto, essa é uma palavra que em espanhol é diferente do português. Para o português, a gente diz que está com saudade, que sente falta. Em espanhol, a gente diz te echo de menos, ou estou com saudade de você, ou te extraño, que também é estou com saudade de você, certo? Aí a gente tem me estranha, me surpreende ou me alucina. Quando a gente quer falar sobre amor, a gente tem me encanta, me gusta, me vuelve loco ou louca. Quando a gente quer falar de alegria, a gente tem me pone contento ou me pone contenta, me alegra. Quando a gente quer falar sobre dor, a gente tem me duele, me dá pena, me lastima ou me dá lástima. Enfado é quando a gente está cansado de alguma situação, a gente pode dizer me dá rabia, que é me dá raiva, me molesta, me irrita, me pone furioso ou me pone furiosa, me enfada, me fastidia, que significa me cansa, me deixa exausta, certo? A gente pode falar de preocupação com me preocupa, me inquieta, me intranquiliza e outros sentimentos, como por exemplo, me divierte, quando uma coisa é bem divertida, me aburre, quando uma coisa é chata, né? Em espanhol a gente não tem a palavra chato no sentido de dizer que uma coisa não é legal. Então a gente diz que uma coisa ela é aburrida, ela é chata. Ou uma pessoa é muito aburrido, é muito chato, certo? Ou me pone nerviosa ou nervioso, quando a gente quer dizer que está nervoso. Me entusiasma, me dá vergüenza, quando a gente está envergonhado. Ou me abruma, quando a gente está assim, mais ou menos indiferente com aquela situação, certo? Então, é importante, como eu falei no começo, que vocês visitem o blog e peguem esse material lá,
né? Porque nem sempre nas aulas aqui dá para vocês anotarem tudo, porque vocabulário a gente aprende lendo, revisando e utilizando. Então, eu falei para vocês aqui hoje sobre alguns sentimentos e aí você aprende algumas palavras. Mas se você não estiver revisando essas palavras, lendo essas palavras, acaba que você esquece, certo? Então, assim que puder, vai lá no blog, pega o material para que você tenha acesso e esteja sempre revisando. Certo? Outros estados de ânimo que a gente pode usar. Feliz, contente ou contenta, alegre, triste, deprimido ou deprimida, preocupado ou preocupada, assustado, aterrado, certo? Que é quando a gente está em pânico, muito assustado, dormido ou dormida, certo? Cansado, agotado, exausto. Quando a gente está muito cansado, a gente geralmente usa que está agotado, certo? Enfadado, de mau humor, furioso. Satisfeito, orgulhoso. Aburrido, que é chateado, como eu já tinha dito. Mareado, enfermo, estressado, emocionado, entusiasmado, nervioso, histérico, tranquilo, relajado, borracho. Borracho é quando a gente tá assim, né? No brilho, que a gente bebeu um pouquinho a mais, aí a gente diz que tá borracho ou borracha, né? Mas não é para ninguém tá bebendo não, tá, gente? É pra gente tá estudando. De ressaca, frustrado, confundido, surpreendido, assombrado, sem palavras, de broma. De broma é quando a gente diz que a gente está de brincadeira. Uma piada a gente chama de chiste. Se a pessoa te conta uma piada, ela te contou um chiste, por exemplo. Ou de broma, tá de brincadeira comigo, estás de broma, certo? Enamorado ou enamorada, ocupado, avergonçado, decepcionado, agressivo, envidioso e celoso. Essas são duas palavras que são bem diferentes do português, né? Envidioso é uma pessoa invejosa. E celoso ou celosa é uma pessoa ciumenta. Quando eu digo assim, sou celosa, estou dizendo sou ciumenta ou tenho celos de ti, tenho ciúmes de você, certo? Molesto e interessado ou interessada. Então, como eu havia falado, né, é importante que vocês depois acessem esse material, né, para que vocês tenham sempre essas palavras à mão e pratiquem isso. Uma atividade que eu vou sugerir a vocês é que sempre que vocês forem falar do sentimento de vocês, pega um caderninho, anota lá em espanhol, tenta conversar com alguém no final do dia. Ai, hoje eu estou muito cansado, muito nervioso. E vai treinando essas palavras para que vocês possam aumentar esse vocabulário. E aí, a gente vai aprender agora como é que a gente usa, né? Porque a gente não pode simplesmente chegar, olhar para a pessoa e dizer assim, nervioso. Sempre tem um verbo que vai ajudar, né, a gente expressar esses sentimentos. E agora a gente vai aprender quais são os verbos que a gente usa para falar de sentimentos e como é que a gente conjuga esses verbos. Geralmente, para falar desses sentimentos, a gente usa 3 verbos. Estar, que a gente aprendeu na aula passada, que é um verbo que significa um estado. Então, sempre que a gente está falando de sentimento, a gente está falando de um estado em que nós estamos. Sentir, já que a gente está falando de sentimento, e poner, né? Porque em português a gente diz assim, fiquei com raiva. Em espanhol a gente não diz fiquei com raiva, a gente diz me puse nervioso, certo? Então a gente se põe de alguma forma, tá bom? E lembrando que para falar de sentimentos, o verbo sentir e o verbo poner são usados com o pronome reflexivo, que são, então, assim considerados verbos reflexivos, porque em espanhol a gente tem
né, esses verbos, sentir-se, poner-se, que são verbos reflexivos porque a pessoa que fala é a mesma pessoa que recebe a ação do verbo, e aí a gente conjuga eles sempre com o pronome. E aí a gente tem o verbo estar no modo indicativo, que é o modo mais usado em espanhol, e aí eu trouxe, né, no presente e no pretérito perfeito simples, que é a mesma coisa de passado, né? E é o pretérito mais usado em língua espanhola. Então, para a gente que está aprendendo o espanhol agora, esses dois tempos verbais são os que a gente mais utiliza quando a gente quer falar de sentimentos. E é por isso que eu trouxe eles hoje. Significa que a gente não pode usar outros tempos verbais? Não, você pode falar de sentimentos usando vários tempos verbais. Mas o que a gente mais usa são esses que eu trouxe hoje. Na aula passada, a gente já tinha visto, né, o verbo estar e o verbo ser no presente, então vocês já conhecem o presente do verbo estar. Eu estou, tu ou vos estás, ele, ella e usted está, nosotros ou nosotras estamos, vosotros ou vosotras estáis, ellos, ellas e usted estão. E no pretérito, eu estuve, tu ou vos estuviste, ele, ela e usted estuvo. É sempre importante lembrar que é com o, não esteve, como em português. Estuvo, com u e com o. Nosotros estuvimos, vosotros estuvistes, e ellos, ellas e ustedes estuvieron. Então, lembrem-se sempre que a gente conjuga com o, certo? Essa é a conjugação do verbo estar no presente e no pretérito, que é o que a gente mais usa. Estou cansado, certo? Estás cansada, tá bom? E aí a gente tem o verbo sentir-se. Me siento, te sientes ou vos sentis. Lembra que a gente sempre falou, né? Em todas as aulas eu sempre trago para vocês falando que quando a gente usa o vós e o tu, em alguns verbos existe essa diferença de como o verbo é falado. E vocês estão percebendo que o verbo sentir-se é um verbo pronominal, então ele é conjugado já com o pronome. Me siento, te sientes, não é uma coisa que a gente pode escolher. Ah, professora, eu posso dizer só assim, eu siento, não com o verbo sentir-se, certo? Que é um verbo pronominal. Então, eu me siento, tu te sientes, vos sentís, él, ella y usted se siente, nosotros y nosotras nos sentimos, vosotros y vosotras os sentís, ellos, ellas y ustedes se sienten. Yo me sentí, pretérito, tú y vos te sentiste, él se sintió, nosotros nos sentimos, vosotros os sentisteis, ellos se sentieron. Então, essa é a conjugação do verbo sentir-se, que é um dos verbos que a gente usa para falar de sentimentos. E por último, o verbo poner-se, que também é um dos verbos usados. Eu me pongo, tu te pones ou vos te pones, él, ella y usted se pone, nosotros y nosotras nos ponemos, vosotros o vosotras os ponéis, ellos, ellas y ustedes se ponen. E no pretérito, eu me puse, tu te pusiste, él se puso, nosotros nos pusimos, vosotros os pusistes, ellos se pusieron. Então, como eu falei para vocês, eu não digo em espanhol assim, aí eu fico muito chateada com essa situação. Não é o verbo ficar, é o verbo poner-se. Eu me pongo muito aburrida com esta situação, certo? E aí eu trouxe alguns exemplos para a gente ver esses estados de ânimo, né, esses sentimentos em uso.
Estou muito feliz. Estamos tranquilas, pois estamos de vacaciones. E aí, ó, vacaciones, férias. ¿Estás nervioso con los exámenes? Me sinto emocionada em las bodas. E aí vocês já podem aproveitar para aprender um pouco mais de vocabulário. Em espanhol a gente chama casamento de boda, a gente chama a prova de exámenes, certo? E férias, vacaciones. Me siento asustado. Pablo se siente contento. Maria se puso cansada em el viaje. Aí você vê a tradução, ó. Maria ficou cansada, não saiu aí no slide, desculpa. Maria ficou cansada durante a viagem. Carlos se puso triste. Carlos ficou triste. Então, em espanhol, a gente não usa o ficar para falar de sentimento. Se puso. Estou repetindo isso porque é importante que isso fique guardado com vocês, certo? Ana e Juan se puseram preocupados. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Essa é a referência que a gente usou para fazer as nossas aulas. E eu espero vocês na próxima aula de espanhol, certo? Não esquece de pegar esse material lá no blog para que vocês possam revisar. E como lição de casa, né, como atividade para casa, tenta todo dia, no final do dia, escrever uma frase de como você se sentiu naquele dia e escreve essa frase em espanhol, que aí é uma forma de você sempre estar praticando o idioma. Tchau!